Saudações mágicas! Você pode me chamar de Dona Mari e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Eternos Talks. Olá, pessoal. Tudo bom? Perfeitos. No caso, eu sou o Rodrigo Ben, tá? A Dona Mari veio e falou, né, Eternos Talks, porque na última vez eu queria show Talks. Ele quer dar Sejam show. bem-vindos, tá? Curta, compartilhe. Se não estiver seguindo agora, vai seguir, então, tá? E vamos nós, que hoje tem muito assunto para nós. Então, gente, aqui é um espaço, né? O nosso Eternos Talks. É um espaço para você que acredita que é um espírito eterno, que está aqui em desenvolvimento e tem a espiritualidade como uma das bases importantes para que a sua vida prospere cada vez mais. E tem aquela afinidade, aquele chamado, aquele olhar com a Umbanda, com a magia, com os guias, com a espiritualidade em geral. E aqui nesse espaço a gente vai sempre falar muito desses assuntos, a Umbanda, a magia, desenvolvimento espiritual e tudo mais. E para a gente começar esse rolê todo, esses assuntos, eu gostaria que vocês conhecessem um pouco mais da nossa própria história, né? Como nós conhecemos a Umbanda, como nós conhecemos a Umbanda não só como religião, mas como um caminho de desenvolvimento espiritual, como uma missão de vida e como aquilo que nos trouxe até aqui e nos proporcionou tudo que nós temos até o dia de hoje, né? Se você não sabe, eu sou sacerdotisa de Umbanda, tenho a Umbanda há mais de 20 anos na minha vida. A gente não chega a ter um terreiro aberto. Hoje, exatamente em 2025, final de 2025, quando você vai estar vendo esse vídeo, eu sempre digo que nós não temos um terreiro aberto, nós não temos um terreiro fechado, nós temos, na verdade, um terreiro VIP, onde só acessam poucas pessoas a convite, né? Claro que isso vai evoluir em breve para um terreiro mais aberto, mas no momento é assim. Como nós não temos um espaço físico que pode trazer muitas pessoas, tanto para a nossa corrente de Umbanda, quanto para assistência, a gente escolheu ter esse espaço aqui no YouTube para poder exercer o nosso sacerdócio, caciques de Umbanda, como para educar, para tirar dúvidas, para orientar aquelas pessoas que estão fazendo a sua caminhada também dentro da Umbanda. A descoberta dentro da Umbanda, né? Porque nós aqui, através do YouTube, nós vamos tirar as tuas dúvidas, esclarecer algum assunto que talvez tenham recebido informações distorcidas e acabam fazendo alguma magia sem saber qual o resultado que pode dar, tá? Então é esse o nosso propósito aqui, de tirar as dúvidas. Por isso que eu peço que deixe nos comentários assim, ó, qualquer dúvida que você tenha, quiser dar algum exemplo que tenha acontecido com vocês também. Como a dona Mari estava dizendo que ela, 20 anos que ela conheceu a Umbanda, a Umbanda me trouxe a vida, digamos assim, né? Porque eu nasci prematuro, tive problemas de infecção intestinal, e a minha mãe, através de um centro de Umbanda, de uma benzedeira, foi um cacique de Ogum, um caboclo de Ogum que entrou nessa esse direcionamento para que ela tratasse, ela jovem, tudo, mas minha avó estava ali junto com ela. Então, através disso, eu acredito que a espiritualidade já me direcionou. Eu sempre tive um maior amor pela Umbanda, né? A Umbanda em si. Fui em vários terreiros, tudo, e a minha mãe sempre disse, ó, não te concentra. Acredito que ela sabia por quê, né? Ia começar a me incorporar, acredito, muito cedo. Aí ela sempre teve aquela dificuldade, dizia assim, ó, não te concentra para não acontecer nada. Eu até antes não sabia o porquê que ela falava isso, mas depois eu comecei a entender. Para eu começar a desenvolver, fazem 23 anos. Eu acredito que ele já durante a minha vida toda, ele já foi se conectando comigo, sabendo exatamente como poderia chegar até mim. Tive, né, revelações, eu sonhei com ele, enquanto jovem, ali, uns 10 anos. Eu subia numa árvore e tinha lá um índio, né, um índio e se apresentou a mim. E eu acredito que era na parte do Ogum,
mas depois eu fui saber que era o orixá, não era o caboclo. Mas a proteção eu sempre senti a proteção. E vocês, com certeza, devem ter tido essas experiências também, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que é. Eu acho muito linda a história do Rodrigo, porque é uma história de quem sempre teve a Umbanda na sua vida. A questão de ter sido curado, salvado, né, a Sim. vida dentro de um terreiro ali com 1 mês de idade, e ter a mãe já com uma relação com as suas entidades, e frequentar terreiros, e ter visagem desde cedo. Eu acho isso que fez toda a diferença no médium Sim. que tu é hoje. Não foi o meu caso, e talvez não seja o caso da maioria das pessoas que nos assistem aqui. Eu vim de um berço cristão, a minha mãe é testemunha de Jeová há 56, 57 anos, né, Dona Rosane é testemunha de Jeová. E eu tendo meus 44 anos, então vocês podem entender que eu nasci com a minha mãe já sendo uma testemunha de Jeová. E para vocês terem noção, eu aprendi a ler na Bíblia, aprendi a ler lendo histórias bíblicas. Então toda a minha doutrina religiosa foi dentro das testemunhas de Jeová. Não é muito diferente de você, que pode ter se criado evangélica ou católica e tudo mais, que entendia que as religiões espíritas em geral, ou afro-brasileiras, demonizadas, era coisa do demo. Então, as religiões afro-umbandistas ou de matriz africana ou espíritas era coisa do demo, e quanto maior a distância dessas religiões, melhor. Mesmo que, no meu caso, e que pode ser o seu também, desde muito jovem, tenha visto espíritos, tenha ouvido, tenha tido algum tipo de comunicação com o invisível. Mas daí, no meu caso, sonhos premonitórios. Então, como no meu caso, a gente vê tudo isso como uma armadilha do Satã. Estava sendo abduzida ou desviada do caminho, né? Depois que a gente conhece, de quem já vem de um berço mais cristão, né? Sabe que não é nada disso. Tu tem o dom, tu tem a mediunidade aberta, e daí o que? Começam os guias a se comunicar com você. No caso, tu tinha muito aberta, que eram inclusive os espíritos que estavam precisando ser direcionados. Eu acho que no meu caso, quando a gente tem uma raiz religiosa diferente, é muito importante o estudo, tá? Eu sou uma pessoa bem estudiosa, eu comecei a entender sobre os meus dons e sobre a minha mediunidade ali com 20, antes de ir para a Umbanda. E aí eu fui estudar kardecismo, e eu acho que isso foi extremamente importante para mim. Entender a forma que a gente tem de interagir com o invisível, com os espíritos em geral, como eles podem se manifestar nas suas diversas formas, né? Porque existem infinitas maneiras de os espíritos do invisível se comunicar, né? Dentro do Kardec eu aprendi a entender o que era um bom espírito, o que era um mau espírito, quais eram as mediunidades que eu tinha e tudo mais. Então, quando eu cheguei na Umbanda, eu cheguei já com bastante esclarecimento. E então, para mim, não foi uma coisa assim tão natural como foi para você, né, Bem? Mas eu acredito que foi fácil, porque eu tinha bastante compreensão das faculdades mediúnicas e das manifestações espirituais que aconteciam dentro de um terreiro, por exemplo. Sim, inclusive quando nós nos conhecemos e eu disse que era umbandista, você tinha restrições com Umbanda. Porém, você foi atrás. Isso é o importante, é o aprendizado, é você ter o conhecimento por si próprio, não por, um disse isso, um disse aquilo, disse aquele outro. Experiências diferentes têm motivações diferentes. Se tu não tiver a tua própria experiência, tu não pode falar. Não tem aquele contexto para ti ter, eu vivi isso aqui. Mas talvez não seja a mesma coisa que tu vai viver. Eu acho que é bem importante quando a gente conhece o terreiro, tu já ter ali uma base ética, você sabe o que você quer para sua vida. Você sabe, você já tem a sua régua do que é certo e que é errado. Não é assim, tipo, não que a minha régua seja a única régua que sirva para o mundo do que é certo e que é errado. Claro que a gente não deve relativizar o que é certo e o que é errado, mas a gente entende que
existem medidas do que tu acha certo e errado e medidas do que eu acho certo e errado. Só que isso aqui deve ser o meu norte quando eu vou para um terreiro. E o que acontecia? Eu estava ali estudando o espiritismo, eu já tinha entendido que o espiritismo não era o lugar que eu ia continuar exercendo o meu trabalho espiritual, a minha missão espiritual, porque eu era muito afinizada com rituais, com velas, com ervas, com incenso, com cristais, né? Com oráculos. Eu até nem sou tão feiticeira assim, né? Eu acho que das pessoas que eu conheço dentro de terreiro, eu sou bem pouco feiticeira. A magia, para mim, é diferente do feitiço em si, mas os elementos que eu falei, né? Oráculos, cristais, incensos, velas, para mim, assim, são muito importantes. E o espiritismo, ele não incentivava e não incentiva até hoje esse tipo de desenvolvimento. Então eu sabia que não era no espiritismo que eu ia continuar o meu processo. E aí um dia eu fui numa flora, numa casa de umbanda, a casa de artigos religiosos, no caso, comprar umas ervas, umas velas, uns incensos. E a balconista ali, a dona daquela loja, ficou curiosa com a especificidade das coisas que eu estava comprando. E aí ela me perguntou o que eu ia fazer. E eu falei para ela, eu tive um sonho noite passada, assim, eu tinha tido um sonho. E eu acredito que eu preciso fazer um banho, né, de limpeza e preciso fazer uma limpeza espiritual na minha casa. Como é que tu vai fazer essa limpeza espiritual na sua casa? Daí eu disse, eu vou fazer assim, assado, né? E ela disse, que terreiro tu frequenta? Terreiro de quem tu frequenta? Daí eu disse, não frequento terreiro nenhum. Daí ela, então tu tem um terreiro? Daí eu digo, não tenho terreiro, não frequento nem terreiro, não frequento religião nenhuma. Daí ela disse, como assim você não frequenta um terreiro? Daí eu falei, não, nunca achei que pudesse frequentar um terreiro, né? Daí ela disse, não, você tem que conhecer o terreiro, porque você tem uma energia. Eu achei até que tu era mãe de santo, 24 anos, mãe de santo, como assim? E ela disse, não, vem conhecer meu terreiro então. E aí eu fui pro terreiro dela e eu gostei muito do terreiro dela. Ela tinha umas práticas assim, muito, como eu digo, muito linha branca. E aí ali eu conheci a Umbanda. O primeiro contato, as primeiras conversas que eu tive da Umbanda foi contigo mesmo, né? Que tu me explicava. O Rodrigo, a gente trabalhava junto, tinha sessões no terreiro dele toda quinta-feira. E ele já chegava, eu lembro que ele fazia uns pratão assim de almoço, que ele só ia depois de jantar, quando chegasse em casa. Sim. E ele saía direto do serviço para terreira, né? E aí eu ficava curiosa de fazer perguntas sobre a Umbanda, né? Quando eu cheguei nesse terreiro, já fui um pouco mais aberta, porque eu já conheci o Rodrigo, a gente não tinha um relacionamento ainda, nós éramos apenas colegas de trabalho, e ele me falava sobre a Umbanda, e eu achava legal, assim. E aí, quando eu conheci esse terreiro, eu achei muito legal, e aí eu escolhi continuar meu desenvolvimento mediúnico naquele terreiro, e aí de lá para cá nunca mais vencilhei, assim, da Umbanda. Como é que tu entrou no teu terreiro de Umbanda? Como é que foi? Tu nunca contou essa história, assim, do jeito que eu conto a minha? Era a pessoa com que eu estava casado, que frequentava já há 18 anos o terreiro, e eu comecei a ir, acompanhando. Cada entidade foi se apresentando, mas eu ia só acompanhando. Eu entrei através do Marabô e do Ogum. Eu já tinha ido e sempre só ia em festa, só ia como assistência, né? Nunca fui num terreiro, fui lá na luz lá, através da pessoa que eu estava. E eu acredito que foi a própria espiritualidade que me direcionou, sabe? Não fui passando de um terreiro ao outro. Só foi depois que até nós chegarmos ao último, né? Nós ficamos lá no sul. Então, para ver, né, como é uma coisa tão fluida, tão natural. Foi acontecendo. Nada intencional, digamos assim, foi tudo fluindo. Só o que a minha mãe mesmo dizia, não te concentra. E tu teve algum desafio ali no início? Qual foi os teus maiores desafios no teu desenvolvimento espiritual, nos teus caminhos na Umbanda, assim, qual foi o teu maior desafio? Desafio nenhum. Simplesmente, eu sempre deixei acontecer. Eu nunca fui de questionar, né? Talvez, se tivesse questionado alguma coisa, teria sido alguma coisa diferente, mas sempre fui. Tá, é para fazer isso, vamos fazer isso,
né? Vamos seguir isso. Não teve nenhum desafio grande, não. Eu acho que justamente isso para mim foi um desafio, porque realmente quando eu entrei para a corrente de Umbanda e as entidades começaram a se apresentar, era tudo tão fácil que eu não acreditava. Tipo assim, ei, é isso mesmo? Ei, é assim mesmo, né? Eu acho que a maioria dos médiums procuram, deve ser o seu caso aí, né? Acredita que vai ter um grande acontecimento, uma grande revelação, ou você vai ser tomado inteiramente por aquela força e vai ser uma abdução, né? Como o Rodrigo gosta de falar. E não é uma coisa muito leve, natural, né? Você não começa a se desenvolver perdendo totalmente a consciência. É bem raro isso acontecer, são pouquíssimos médios, 1% talvez dos médios que vão ter ali toda a sua consciência dominada pelo espírito. Então, alguns médiums acontecem coisas que não esperavam, não tem, né? Então, as maiores dificuldades que a gente observa, assim, com os médios da nossa corrente, por exemplo, é muito sobre não acreditar. Será que era eu mesmo? Será que não era eu? Será que eu não estava marmotando? Será que não é coisa da minha cabeça? Porque é tão leve o rolê, é tão simples o negócio, que se você deixar fluir, não vai ter dificuldade nenhuma. Sim. E se você vai se questionar justamente porque é simples. Não existe grandes desafios e grandes dificuldades, assim. Então, eu acho que a partir disso, né, o maior desafio que surge é seguir a caminhada conforme as circunstâncias da vida, né? A vida vai nos impondo circunstâncias que pode causar aparente dificuldade para você seguir no seu caminho, ou você não consegue mais frequentar aquele terreiro que você começou, aí ou você nem achou um terreiro para começar, você já foi de cara para um terreiro com sacerdotes despreparados, ou com um grupo desequilibrado, ou você sentiu que a sua energia não se afinizou com algum lugar. Então, dar continuidade na missão, eu acho que é um dos desafios principais, né? Dar continuidade eu acredito que seja, tá? Chegar, incorporar, é fácil. Depois, aí no desenvolver, daí vem o grupo, se tu vai se dar bem com o grupo, porque no primeiro momento chega ali bem tranquilo, e depois do passar do tempo, tu vai observando as pessoas, tu vai até se afinizando com algumas, e daí aquela já tem uma treta com outra, e daí você vai ter que ter a própria compreensão de si próprio, assim, de não vou me meter. Eu tô aqui para amenizar, não para tomar partido de ninguém. Já, e no caso lá acontecia várias situações na primeira assim, terreira. Na primeira terreira. Eu, graças a Deus, a espiritualidade sempre me deixava longe das tretas. Aí me perguntava, tá, fulano, tu viu? Não tava lá, não vi, não tenho como falar. Se eu tivesse, eu teria que falar alguma coisa, mas nunca estava no meio da treta. Eu sabia depois. Então é muito de você estar ciente do que você está fazendo no terreiro. E muita gente estão ali e se envolve muito no material. Está ali na parte espiritual. E te concentra e faça aquilo que o teu caboclo, o teu Exu, os teus guias estão te orientando. Eu acho que essa dificuldade eu também não tive. E olha que eu não sou um ser humaninho fácil, tá? Eu tenho um temperamento bem difícil. Por exemplo, depois que eu tava na terreira, que a gente passou mais tempo, aí eu tinha duas irmãs de corrente que implicavam comigo, e aí eu nunca fiquei calada. Eu digo, você pode falar alguma coisa para mim, mas espere para escutar, porque eu vou falar, né? Eu não sou uma pessoa pacífica. Graças a Deus ainda nós não temos ninguém aqui na corrente parecido comigo, porque senão ia ser meio caótico. Né? Então, assim, eu era da treta, eu fazia barraco, assim, né? Eu era uma jovem barraqueira. Hoje eu sou uma pessoa, um ser humano melhor, mas eu era uma jovem bem difícil.
Então, mas ao mesmo tempo, eu sabia a hora de estar num posicionamento respeitoso. Eu sabia, né, que estar ali era para além das pessoas. Eu tinha um propósito maior que eu mesma, maior que as pessoas, maior que os problemas, maior que os bullying, as implicâncias, as tretas. Então, eu sempre tive um diálogo muito aberto com a espiritualidade. Então, acho que a gente conseguiu trilhar uma caminhada muito abençoada, assim, dentro da Umbanda. Se deixar acontecer natural, ele flui. Se tu questionar, se for uma pessoa questionadora, questione com sabedoria, né? Com sabedoria, esperando sempre algo para te poder tirar proveito, né? Algo. O questionamento tem que ser também muito sábio, né? Sim. Eu tô aqui. Tem que ter um propósito, né? Exatamente. Mas sempre questione. Isso é importante. Para que você não entre num terreiro assim, de olhos fechados e só deixar a coisa acontecer. Tem que ser questionador, mas também deixe fluir. E quais foram os teus maiores aprendizados nesses anos todos com a Umbanda? A Umbanda é maravilhosa, né? Eu sempre... tu não precisou aprender. Não, mas é verdade. Isso é a única verdade. As pessoas acham, procurando a religião de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, eles acham que eles vão lá, é só aqui dentro. Vocês vão expandir, é expansão. E a Umbanda sempre foi a expansão. Depois nós tivemos a iniciação no próprio Batuque lá, mas sempre a Umbanda é a base. Tanto que os próprios orixás, os Exus, eles falam que tudo é interligado. Mas é a Umbanda que é a nossa raiz, é o nosso foco. O meu maior aprendizado, eu tive aprendizado, tá? É que o Rodrigo, meu Deus, nasceu um médium pronto. Um ser evoluído. Eu nunca sei se ela tá sendo irônica ou ela está sendo... Eu tô falando a verdade de uma forma irônica, talvez eu tenha até um pouco de inveja ou até ranço dele ser tão perfeitinho assim. Mas são 20 anos de relacionamento, gente, eu tenho todo o direito de falar assim. Você não pode falar assim do meu marido, eu posso. As brincadeiras à parte, né? Eu tive muitas aprendizagens com a Umbanda. Eu aprendi muito com a bondade da espiritualidade. Eu conheci a bondade e eu até me emociono em pensar nisso, porque, como eu disse aqui e em outros vídeos também, eu sou uma pessoa de temperamento difícil, sou meio rebelde. Tô aprendendo a não ser rebelde, mas, assim, couro duro, assim, para aprender mesmo, né? Para assumir os meus lugares no mundo e tudo mais. E eu digo, até me emociono porque a espiritualidade, ela é muito bondosa. Ela é muito bondosa. Eu não sei, a gente conhece histórias de, peia, não sei o que lá, entendeu? A nossa egrégora nunca foi assim. A Padilha sempre diz, eu não posso derrubar a Dona Mari, porque se eu derrubar a Dona Mari, eu vou ter que juntar. Em segundo lugar, nem preciso derrubar a Dona Mari, porque ela mesma trata de se derrubar. Então, eu nunca, como eu digo, nunca levei uma peia, nunca passei por nenhuma humilhação, alguma coisa em relação a alguma ação dos meus guias. Sempre foram consequências das minhas próprias ações, e aí quando eu dizia, Deus, por que tu fez isso comigo? Eu lembrei, porque tá bom, entendi. Então, os guias sempre foram muito bondosos comigo. Sempre souberam fluir com o meu tempo. E muitas vezes eles diziam para mim, Dona Mari, a gente está aqui na eternidade. Quem tem o tempo para fazer as coisas é você. Entendeu? A gente tem a sua vida inteira para esperar. A pressa é sua, o tempo é seu, entendeu? Eu já sou uma pessoa com várias questões com ansiedade, com imediatismo, com várias coisas, e aí eles sempre foram lá e me colocaram no movimento contrário, de fluidez, de fazer as coisas no tempo confortável, agir com sabedoria e tudo mais. Como eu disse, nunca eles me pouparam das consequências dos meus atos. Tudo que eu colhi, eu plantei, de bom e de ruim.
mas eles sempre estiveram prontos para me erguer a mão na hora que eu pedisse. Sempre me disciplinaram, dizendo, olha só, tá vendo essa merda que você tá passando? Você tá entendendo por quê, né? E aí, tipo, eu sou um pouquinho inteligente de causa e efeito, eu sabia. Eles nunca precisaram ir lá e desenhar para mim. Algumas vezes talvez, mas não, né? Mas daí é só porque eu não queria entender. Quando eu olho para trás, eu vejo assim que quanto mais conectado com o teu propósito você está, quanto mais consciência você tem do caminho que você está trilhando, mesmo que você tenha que sentar no meio-fio do seu caminho e chorar um pouco, ou ter um buraco no meio do caminho, você tem que esperar, ou que você tenha uma montanha para subir no meio do caminho e depois descer. Não importa como é o seu caminho. Se você tem consciência do seu caminho, a espiritualidade ela vai ser bondosa com você e vai lhe dar o suporte necessário. Não importa qual é a situação que você viva, a sua espiritualidade vai estar do seu lado, seus guias vão estar ali lhe dando a mão, né? Eu sempre digo, a maior bênção da minha vida é que eu nunca bati cabeça em vão, nunca bati minha cabeça no congá, nunca bati minha cabeça para orixá, nunca fiz um pedido para pombagira em vão. Eu sempre tive aquilo que eu pedi. Às vezes que não tive, eu entendi o porquê que eu não tive e sempre tive uma caminhada muito baseada na verdade, com compromisso de evolução sempre, né? Então, ter conhecido a Umbanda foi um grande presente para mim, né? Eu sou muito grata por aquele sonho que me levou naquela casa de artigos religiosos e eu ter tido a vontade, né? Ter atendido o chamado de ter ido para aquele templo e depois de não ter desistido, de continuar me desenvolvendo. E aí no momento que eu quase desisti, eu sou muito grata pela espiritualidade de não ter desistido de mim e hoje poder estar aqui cumprindo a minha missão, falando com vocês, né, dividindo e compartilhando com vocês essa vivência, poder lhe inspirar, lhe ajudar ou lhe esclarecer também na sua caminhada. Com certeza, a espiritualidade tem o tempo todo, tem todo o tempo do mundo. Ela espera por quem se considerar pronto para seguir, para aprender, para desenvolver, porque é muita coisa que acontece na nossa vida, que as pessoas fazem, plantam e colhem aquilo que plantaram e muitas vezes culpam a espiritualidade. A espiritualidade só está ali, ó, seu desejo é uma hora. E o seu desejo é o que tu tá querendo. Só que às vezes tu não sabe o que tu quer. E a espiritualidade está ali para te mostrar. Exatamente, é isso que tu quer? Como pergunta... O Marabô sempre fala. Tem certeza? A espiritualidade, não, vamos junto. Se tiver que voltar, a gente volta junto. E é isso que é a espiritualidade. Ela não está aqui para te mostrar só o que é bom, mas também te mostrar as consequências dos seus próprios atos. E você? Como é que foi seu início na Umbanda? Você já ouviu o chamado? Você já frequenta um terreiro? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber. E se não segue, siga, compartilha, vamos trazer mais seguidores ou pessoas que precisam dessa nossa mensagem para os Eternos Talks. Siga Eternos Talks. Sigam. E muito obrigada, até o próximo vídeo. Gratidão e muito axé.